Hein, valorize sua família. Em Êxodo, capítulo 20, verso 12, é nos dado um dos grandes mandamentos. Honra teu pai e a tua mãe. Eu sempre ouvi esse mandamento toda a minha vida, mas eu ainda não havia compreendido o peso desse mandamento. Eu queria tratar com vocês o tema de honrar sua família, honrar o seu pai e sua mãe, porque eu tenho vivenciado nas últimas semanas isso. Bom, daqui a 10 dias eu estarei indo lá para Minas, estarei começando a minha jornada de estudos lá no Instituto Bíblico, né? Para se Deus permitir um dia ser pastor. E eu venho observando nessas últimas semanas o quão honrar a minha família é tão necessário. O texto original, ele tem um sentido muito mais forte do que o simples honrar. O honrar no texto original, ele traz um significado muito forte de peso, de valorizar, de dar importância, dar peso a alguma coisa. Esse é o sentido que a palavra honrar está querendo dizer no texto original, mas que infelizmente, quando as pessoas vão interpretar esse texto, elas interpretam apenas como obedecer. Não que esteja errado, é obedecer sim, mas elas não entendem o peso que aquele sentido, aquele texto quer dizer. Honrar pai e mãe, honrar a família não é apenas obedecer. Obedecer é uma obrigação nossa, a gente tem que obedecer. Não é só simplesmente, eu faço isso, eu faço aquilo pelo meu pai, que fardo. Não é, é aproveitar, é agarrar, é dar peso à família, é dar peso à pessoa. Eu falei que eu tenho percebido isso nas últimas semanas porque, bom, faltando poucos dias para eu ficar afastado, né, da minha família por alguns períodos, né, eu tive uma conexão muito mais forte com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos, minha sobrinha. Eu aprendi a valorizar muito as pessoas que estão ao meu redor, os meus amigos, porque eu percebi que o tempo ele passa muito rápido. E infelizmente o tempo ele não pode ser comprado, você não consegue voltar atrás. E é necessário realmente aproveitar e valorizar cada minuto ao lado dessas pessoas. Realmente honrar como o sentido original do texto quer dizer pra gente. Eu trabalhei uma semana inteira, quase 2 semanas com meu pai, né? Que ele é autônomo, ele faz o serviço dele, eu fui com ele trabalhar. E nisso eu lembro que a gente voltava do trabalho, o dia todo trabalhando no sol, cansado pra caramba, a gente voltava cantando, a gente voltava falando piada um pro outro, a gente comia churrasquinho ali. E eram momentos com meu pai que eu não valorizava antes, eu não tinha essa atenção em valorizar. Por mais que assim, eu valorizava, mas eu não dava aquele peso que eu deveria dar. Eu vivi isso com a minha mãe também. Quando eu saí do meu trabalho, né, que eu deixei meu emprego porque eu vou ter que começar essa jornada lá em Minas, eu fiquei um tempo aqui em casa, né, livre assim, com a tarde livre, à toa, né, porque eu não estava mais trabalhando. E eu comecei a ter mais tempo com a minha mãe, conversar com ela, ajudar ela em casa, pude ir no cinema com ela várias vezes, eu pude desabafar com a minha mãe, eu tive momentos com ela, eu pude dar peso àqueles momentos com a minha mãe que antes eu não tinha dado, o que eu não percebia, né, que eu não estava dando o peso que era necessário. E não só com os meus pais, com os meus irmãos também, com a minha irmã, com a minha sobrinha pequenininha, estou tentando aproveitar o tempo máximo com ela. Esses dias eu saí com a minha irmã, lanchei com a minha irmã, a gente andou de bicicleta junto. Meus amigos, né, eu tive uma surpresa dos meus amigos, eu pude ir na praia com eles, eu pude aproveitar ao lado deles, ir no Jesus Vida Verão, que acontece aqui o evento. Ou seja, eu aprendi agora que o tempo de ir está chegando, que a gente precisa valorizar e dar peso aos nossos pais e à nossa família. Algo que em muitas situações nós erramos muito. Quantos de nós reclamamos da família que temos ou não damos o valor devido que os nossos pais merecem? A gente questiona Deus falando por que a minha família é assim, o porquê que eu nasci aqui, sendo que nós deveríamos agradecer de ter alguém ao nosso lado. O honrar pai e mãe não é só simplesmente o pai e a mãe em si, sabe? Claro, a gente tem que honrar o nosso pai e a nossa mãe, mas é a família. Não importa se você foi criado pela sua avó, se você foi criado pelo seu irmão, pelo seu tio, honre ele, dê importância, dê peso. Igual eu falei, o tempo, infelizmente, ele não volta. A gente não pode voltar atrás. Então, por isso que a gente tem que aproveitar, agarrar a oportunidade, agarrar o tempo. Então, por isso, aproveite cada minuto com a sua família. Honre a teu pai e tua mãe, dê peso, dê valor, dê importância. Não viva no monótono de dizer que ama apenas por ser algo automático.
é apenas obedecer porque se você não obedecer você vai ficar de castigo. Não, tenha prazer em obedecer, tenha prazer em dizer que ama, queira estar perto, queira estar próximo. Sabe aqueles 5 pontos de demonstração de amor? Tempo de qualidade, toque físico. Faça tudo, se for possível. Aproveite o tempo, esteja ao lado deles. Diga para eles o quanto eles são importantes para a sua vida. A nossa família é uma bênção de Deus. Não importa o que aconteceu, honre o seu pai e a sua mãe. Pare de reclamar. Aproveite. Eles são presente de Deus na sua vida. Se não fosse por eles, você não estaria aqui. Se não fosse pelos seus pais, ou seu irmão, ou seu tio, sua avó, ou quem te criou. Valorize, dê peso, dê importância. Lembra que você não pode voltar atrás, então aproveite o quanto você puder. Quando eu vejo a parte, ainda em Êxodo 20:12, quando ele diz: honre teu pai e tua mãe para que os seus dias se prolonguem. Quando eu li para que prolongue os seus dias, eu entendi, assim, pra mim, né? Eu trouxe essa reflexão pra mim, que não importa se, sei lá, eu vivi apenas 10 anos com meus pais, ou 20, se eu vou ter apenas mais 5 anos com eles, ou sei lá, se eu honrar eles, se eu der peso, se eu der importância, os meus dias serão prolongados. Por mais que os meus dias com eles possam ser pequenos, pra mim, a partir do momento que eu honro, vai ser como se eu tivesse vivido o dobro. Então, a partir do momento que a gente começa a dar peso, importância, o tempo que parece ser curto se torna um tempo até maior. Então, honre, aproveite e que Deus possa realmente te ajudar a valorizar. Ore pedindo isso a Deus, ore falando com Deus para que Ele te ajude a perceber, para que Ele te ajude a honrar o seu pai, sua mãe, sua família. E que você possa realmente dar peso e importância a eles. Agora, nesse momento, vai lá, diga que você ama sua família, diga que você ama seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio. Vá lá agora. Aproveite. Aproveite quanto você tem tempo. Beleza? É isso, a devocional. Valeu!